Pessoal, bom dia. Olha, velhinho, vento batendo na vela. Semana passada a gente falou sobre como nasce a fé, né? Vocês estavam, a Maia estava visitando a mãe, a mãe fazendo a peregrinação, vocês não estavam. E eu estava aí. Deixa eu colocar esse livro aqui para não parar. Você fecha para nós, Ana, pode? Senão acho que não vai dar certo. Não. Aí na semana passada a gente falou como nasce a fé. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de assistir no YouTube. Obrigado. Janela também, pode? Tá vendo a janela, tá vendo na parede voltando. Vocês tiveram a oportunidade de assistir no YouTube o vídeo? Não. A gente falava como nasce a fé. A catequese sobre isso. A gente falava do movimento da fé. A fé vem da revelação, né? Deus revela, Jesus se revelou. E a revelação começou com Cristo, o Senhor, e terminou com o falecimento do último dos apóstolos. Desde o falecimento do último dos apóstolos, nada mais é revelado, apenas é entendido e explicado. A revelação se encerrou com os apóstolos. A revelação da fé se encerrou com os apóstolos. Essa revelação da fé, ela nos é transmitida pela Sagrada Tradição, pela Sagrada Escritura e interpretada pelo Sagrado Magistério. Esse é o tripé da nossa fé. Sagrada Tradição, aquilo que é transmitido pelos apóstolos, como o próprio São Paulo vai dizer na Carta aos Coríntios, aquilo que eu recebi eu vos transmiti. A Sagrada Escritura, que é a Bíblia, e o Sagrado Magistério. O Sagrado Magistério é o ensinamento dos bispos ao longo dos séculos, desde Abraão, Isaac, eu estou viajando. O ensinamento dos bispos desde Pedro, Tiago, João, né, que são os novos Abraãos aqui agora. Pedro, Tiago, João, Mateus, os apóstolos, São João Crisóstomo e todos os bispos ao longo da história da igreja, os patriarcas, até hoje, até o Dom Wilson. Então, o Sagrado Magistério não é só o ensinamento do Dom Wilson, é o ensinamento do Dom Wilson em consonância, ressoando, fazendo aquilo que a gente falava na aula retrasada, né? Fazendo um ecoar, né? Uma catequese, ao longo de todos os séculos da igreja. Né? Isso é a Sagrada Tradição. Sagrada Escritura da Bíblia e Sagrado Magistério. A Sagrada Tradição é aquilo que nos é transmitido ao longo dos séculos, e a Sagrada Escritura, a Bíblia. Isso é o tripé da fé. Essa fé que nos foi revelada e nos é transmitida por esse tripé, né? Ela foi revelada por Cristo, pelos apóstolos, explicada pelos apóstolos, e nos é transmitida por esse tripé: Bíblia, Tradição e Magistério. Ela entra na nossa vida através de dois movimentos. Aquilo que a gente chama de, como eu vou dizer, um encontro com Jesus, né? A gente tem o hábito de falar desse encontro com Jesus. É a prova da fé, né? A prova da fé, quando a fé é provada para nós. Por duas maneiras: a profecia e o milagre. Semana passada a gente falava do milagre do anciano, que provava a fé eucarística, né? E a profecia é a pregação, é o ensinamento, a doutrina que é pregada. Quando a profecia e o milagre, a gente se encontra com o milagre, a gente se encontra com a profecia, quando a gente ouve uma pregação, aquela pregação toca o nosso coração, essa fé ela faz um ecoar novamente a catequese, é um ecoar dentro de nós. E esse Jesus que falou fora, através da pregação, esse Jesus que falou fora, através da profecia, do milagre, a gente vê o milagre como milagre anciano, a gente vê o milagre como a casa de Loreto, que é a casa de Nossa Senhora que foi transportada da Terra Santa e apareceu na Itália e ninguém sabe como, simplesmente ela apareceu na Itália, na cidade de Loreto, milagrosamente. Como que isso aconteceu? A gente vê esse milagre, está fora. Só que esse milagre que está fora de nós, Jesus faz com que ele possa ressoar dentro de nós, ecoar dentro de nós. E aí, essa revelação externa se torna uma revelação interna. E quando essa revelação interna ecoa dentro de nós, acontece isso aqui, ó. Acende uma lâmpada, acende uma luz. É a fé. Acendeu a fé. Assim nasce a fé. Então a fé, ela nasce desse tripé, Sagrada Tradição, Sagrado Magistério e Sagrada Escritura, que nos traz a verdade. Essa verdade muitas vezes é provada por milagres, outras vezes é provada por profecia. Talvez vocês nunca tenham visto milagre, mas vocês creram na profecia. Alguém pregou para vocês, e essa pregação, essa profecia que chegou para vocês, e todos vocês fez nascer na chamada fé. Entendeu? E essa chama da fé,
Ela nasceu por quê? Porque Jesus falou dentro de você. Aquilo que você viu no milagre, ou aquilo que você ouviu na profecia, na pregação, falou dentro de você, confirmando a Sagrada Tradição, a Sagrada Escritura, o Sagrado Ministério, e nasceu essa chama. Só que essa é uma chama frágil. Vocês estão vendo que é uma chama frágil? Falou. É uma chama muito frágil. A chama da fé é assim. Então hoje a gente vai aprender como que a gente mantém acesa a chama da fé. Aqui nós temos duas chamas. A chama do fósforo e a chama da vela, certo? Qual que é mais frágil? O fósforo é mais frágil, né? Tanto que se eu ficar segurando o fósforo assim, que estou segurando, ele já está se apagando. A vela dura mais. Só que isso em situações normais. Tem gente que tem uma fé como a fé do fósforo aqui, ó. O que seria essa fé do fósforo? Ele teve contato com uma profecia, ele viu um milagre e não alimentou essa chama devidamente. Eu conheci muitas pessoas ao longo da minha caminhada na igreja que foram assim, como esse fósforo apagou. Começou bem na caminhada da fé, mas de repente, por algum motivo, apagou a chama. Se afastou da igreja, voltou para o mundo, voltou a fazer o que estava fazendo. Você lembra quando Jesus morre na cruz? Eles sepultam Jesus na sexta-feira, já à noite, às pressas, porque à noite já começava o sábado, no sábado não se podia fazer trabalho algum. E eles guardam, os apóstolos, os discípulos guardam o repouso sabático. E no domingo de Páscoa a chama deles se apagou. Tanto que a palavra de Deus vai dizendo no livro do Evangelho de Lucas, que os discípulos de Emaús, que eles eram muito natural de Emaús, estavam voltando para Emaús. Ou seja, eles tinham abandonado, não existe mais, acabou tudo. A palavra diz que Pedro voltou a pescar. Jesus tinha dito para Pedro: falei você pescando de homens. Pedro voltou a pescar. Apagou. Por quê? Eles não tinham entendido, não tinham alimentado devidamente a fé. Tem gente que a chama da fé é assim, como uma vela. Ela se mantém até que vem uma tribulação. E a tribulação apaga a chama da fé. Agora eu vou ensinar vocês hoje como a gente vai fazer isso aqui, ó. Você sabe como que faz para a gente soprar essa vela e ela não se apagar? Você tem ideia? Como que a gente faz para soprar essa vela e ela não se apagar? Tem ideia? A gente põe isso aqui, ó. Então é isso que a gente vai entender hoje. Isso daqui se chama relacionamento com Jesus. Isso aqui é o relacionamento com Jesus. A gente é batizado, somos chamados a ser santos, nós somos a vela. Por si só, nós somos chamados a ter essa luz. Entendeu? Pelo nosso batismo, somos chamados a ter essa luz. Fomos feitos à imagem e semelhança de Jesus para quê? Para iluminar. Para que essa vela foi feita? Foi feita para iluminar. Ela foi feita para isso. Mas, assim se vê que ela está, se vem uma tribulação, ela para. Mas o nosso relacionamento com Jesus, se a gente descobrir que Jesus é como a música da Tina Bonner, lá que o príncipe compôs e ela gravou, a gente descobrir que nada se compara a Jesus, nothing compares to you, se a gente descobrir que Jesus é o nosso principal motivo de viver, a gente vai ter uma armadura, como vai dizer no Efésios lá, capaz de resistir às tribulações. Possa vir a tempestade que vier. A tempestade se cansa, a nossa chama não se apaga. E por isso que eu trouxe esses dois caras aqui para vocês conhecerem. São Maximiliano Maria Kolbe e São Damião de Molokai. Aqui tem outra foto, outro livro, uma biografia mais rápida de São Maximiliano Maria Kolbe. Olha o título do livro: Santo que esteve no inferno. E esse livro aqui, ó, Damião, o leproso.
Aí você já tem uma ideia que a vida dos dois não foi uma vida muito fácil, né? Então a gente estava falando como que nasce a fé. A fé nasce no nosso coração. Só que às vezes nas nossas vidas vem situações tão difíceis que essa fé se apaga. Vem tribulações, vem ventos tão fortes, tão impetuosos, que a chama da fé se apaga. A gente precisa de uma proteção para a nossa fé. Antes de eu falar explicitamente dessa proteção da fé, eu quero falar da vida de São Maximiliano um pouco. E de São Damião de Molokai. Vou começar com São Damião, porque ele é mais antigo que São Maximiliano, é do século XIX, São Maximiliano do século XX. São Damião de Molokai, ele era europeu, nasceu na Europa, né? Ele nasceu na cidade de Estuê, na Bélgica, ele era belga. E quando jovem, ele era um atleta. Ele fazia daqueles esportes de gelo e disse que ele era muito bom nesses esportes de gelo. E ele tinha um preparo físico muito bom. Não era barrigudinho assim, não, era atleta mesmo. E de repente, em dado momento da vida dele, ele percebeu que Deus o chamava para o sacerdócio. Então ele abandonou o esporte e ingressou no seminário, a Congregação dos Sagrados Corações de Jesus Maria, que era uma congregação missionária. Ele tinha desejo de fazer missões. Imagina, ele vivia na neve, né? Gostava de neve, vivia na neve, fazia esporte de neve, era um carro de neve, de frio. A congregação mandou ele para onde? Para o Havaí. O calor tremendo, né? O calor tremendo. Naquela época, o Havaí não pertencia aos Estados Unidos. E o Havaí, ele era dominado por paganismo. Eles adoravam falsos deuses, eles faziam o que de voodoo. Sabe o que é de voodoo? É como se fosse a macumba dos americanos, né? Aqui tem o candomblé, lá eles têm esse voodoo aí. E era um lugar dominado por esse voodoo e tinha muito satanismo no Havaí. Então a congregação mandou ele para o Havaí ainda como seminarista. No Havaí, ele termina o seminário e é ordenado sacerdote já no Havaí. A capital era no Honolulu. E como sacerdote, ele começa a pregar contra esse paganismo todo. Só que naquela época, a lepra era uma enfermidade que não tinha cura. Quando as pessoas pegavam a lepra, elas estavam assim, apartadas da sociedade. O Havaí era uma monarquia. O rei do Havaí pegava as pessoas que tinham lepra e separava e colocava numa ilha. O nome dessa ilha era Molokai. Ninguém podia entrar em Molokai, ninguém podia sair de Molokai. Era um cemitério a céu aberto. Só que o que acontece? São Damião de Molokai, junto com os outros religiosos da congregação dos Sagrados Corações, haviam feito muitas missões na Bahia, haviam convertido muitas pessoas para o catolicismo. Muitas pessoas haviam abandonado as falsas doutrinas e haviam se tornado católicas. Eram seminaristas, eram ministros da comunhão, era, por exemplo, naquela época não tinha ministro da comunhão, né? Mas servia a missa como sacristão, ajudava o padre na missa como coroinha, pegava lepra e era mandado para Molokai pelo governo. Se uma criança pegasse lepra, a criança era mandada para Molokai sem os pais. E morria, era para morrer. Deixava em Molokai para morrer, para não contaminar o resto da população de lepra. Idoso, criança, então Molokai era um lugar terrível. Diante dessa situação, o bispo dele reuniu o clero e disse para ele: nós temos um problema muito grave. Nossos filhos espirituais estão morrendo em Molokai sem auxílio. O que nós podemos fazer? Não posso mandar um padre para Molokai, porque se eu mandar um padre para Molokai, ele não volta. Né? Porque se ele for, quem entra em Molokai não sai. São Damião se levantou e disse: eu sou voluntário para Molokai. Mas se você for para Molokai, você não volta. Eu vou para Molokai. E ele voluntariamente se dispôs a ir para Molokai. Como ele era um atleta, tinha um bom preparo físico, chegou em Molokai e não tinha nada, né? Era só mato e água salgada. Ele cortava árvores, fazia árvore virar tábua sozinho, só trabalhava. E os leprosos vendo aquele padre morto trabalhando. Construiu uma capela de madeira para celebrar a missa para os leprosos na capela. E ele começou a celebrar a missa para os leprosos na capela. Tem um episódio da vida dele muito bonito, quando ele acabou de inaugurar, acabou de construir a capela, ele fez o altar e estava preparando para celebrar a missa.
entrou um menininho de 8 anos leproso, que foi mandado para um local sem os pais. E ele olhou para aquela criança leprosa já toda deformada pela lepra, né? Porque a lepra é a pessoa em decomposição viva. Não sei se vocês já viram um cadáver em decomposição. A lepra é como se fosse um cadáver, é tipo o Walking Dead mesmo. A lepra é aquilo ali, o Walking Dead. A pessoa em decomposição viva. O menininho entrou na igreja, aquele que havia acabado de construir, cheio de lepra, e ele olhou o menino falou para ele: Padre, antes de vir para cá, para Molokai, eu era coroinha. O senhor deixa eu ser coroinha aqui também? Eu prometo que eu não vou tocar em nada. Ele era leproso, né? Aí ele falou: o senhor deixa você ser coroinha, com uma condição. O menino falou assim: qual? Se você me der um abraço. O menino dá um abraço nele e ele pega a lepra. Imagina a situação de São Damião de Molokai, a vela dele. Em Molokai, com lepra, no meio dos leprosos, sem auxílio espiritual, porque ninguém podia ir em Molokai para ajudar ele. Ninguém podia, o padre não podia ir em Molokai para atender a confissão. Em uma ocasião, o bispo, sabendo dessa situação, o bispo pegou um barco, foi até o mar, ele foi até o bispo na água, e o bispo atendeu ele em confissão de cima do barco. Ele gritando o bispo os pecados dele, todo mundo ouviu que o bispo deu absolução para ele e ele voltou para Molokai. Imagina a situação de São Damião de Molokai nesse cenário, como que a vela dele não se apagou? A vela de qualquer um se apagaria, não apagaria? São Maximiliano Maria Kolbe, o santo que esteve no inferno. São Maximiliano Maria Kolbe era um santo franciscano, místico, santo de sétima morada. Tinha encontros pessoais com Deus e com Nossa Senhora. O céu se abria para ele. Ele era um místico, nasceu na Polônia, era polonês, século XX. Quando ele era criança, o nome dele era Raimundo. Ele adotou esse nome de Maximiliano depois que ele entrou nos franciscanos. O nome dele era Raimundo. Raimundo Kolbe. Uma vez ele fez uma arte lá e a mãe dele disse para ele assim: Raimundo, o que vai ser de você? E ele aqui entrou no coração dele e ele foi para Nossa Senhora e perguntou para Nossa Senhora: o que vai ser de mim? Em certo momento ele estava rezando, Nossa Senhora apareceu para ele com 2 coroas. Inclusive o filme da vida dele tem esse nome, 2 coroas. Nossa Senhora aparece para ele com 2 coroas, uma vermelha e uma branca. A coroa vermelha representando o martírio e a coroa branca representando a santidade, a pureza. E ela pergunta para ele: qual das 2 você quer? Ele fala: eu quero as 2. Eu quero ser puro, casto e mártir. E Nossa Senhora desaparece. Ele conta essa história para a mãe dele, e a partir daquele momento a mãe dele escreve esse livro aqui no começo do livro, é a mãe dele que escreve, falando sobre a história da infância dele. Escreve não, né? Na verdade a Patrícia Pichi, que é a autora do livro, entrevistou a mãe dele e transcreveu. A mãe dele começa a dizer que a partir daquele momento ele se transformou totalmente. Ele não era mais uma criança normal, ou comum, né? Ele estava sempre em oração, sempre diante de Jesus, principalmente no Santíssimo Sacramento do altar, sempre rezando o texto, sempre conversando com Nossa Senhora. A mãe dele disse que na casa deles tinha um pequeno altarzinho, ele estava sempre diante desse altar de oração. Ele cresce, se torna seminarista, se torna religioso franciscano, faz um seminário e é ordenado sacerdote franciscano. Ele começa a fazer um grande apostolado no meio da imprensa. Ele faz uma revista chamada Milícia da Imaculada. Essa revista existe até hoje, na Polônia. Ele vai para o superior franciscano, pede que ele pudesse fazer esse apostolado também no Japão, porque o Japão era um país budista, ateu. Ele é autorizado, ele vai para o Japão, funda a Milícia da Imaculada no Japão, funda um convento no Japão, na cidade de Nagasaki, onde caiu em 1955 a bomba atômica. Fazer um parênteses aqui. A bomba atômica destruiu toda a cidade de Nagasaki, menos 2 lugares. Uma casa onde os padres jesuítas rezavam o texto todos os dias, essa casa não foi destruída, e o convento de São Maximiliano não foi destruído. Na resto, acabou a cidade com a bomba atômica. Só esses 2 lugares foram preservados. O convento de São Maximiliano que ele fundou no Japão e essa casa dos padres jesuítas. Ele vai para o Japão, faz um grande apostolado no Japão, só que ele acaba com bastante de tuberculose, então ele é mandado de volta para a Polônia para se curar da tuberculose. Na Polônia,
ele volta com força total do seu apostolado, o convento dele na Polônia começa a crescer, ao ponto de ter 800 religiosos franciscanos. A Milícia da Imaculada, a revista dele se espalha pela Polônia toda. Todo polonês recebia de graça na sua casa uma revista da Imaculada, a revista da Milícia da Imaculada, de São Maximiano, e ele se torna muito famoso. Ele era um sacerdote muito famoso na Polônia, tipo o Padre Reginaldo Manzotti, né? Todo mundo conhece o Padre Reginaldo Manzotti, Padre Paulo Ricardo. Ele era um padre muito famoso, muito conhecido na Polônia. Em 1939 estoura a guerra, Segunda Guerra Mundial. E aí você já tem que ver o que aconteceu com ele, né? Tá com a roupa aqui de preso de campo de concentração. Em 1939, e em setembro de 1939, os alemães invadem a Polônia. O exército polonês vai combater os alemães. Passa algumas semanas, o exército polonês bate em retirada. E na retirada passa pelo convento de São Maximiano. Ele fica ali com os militares que estavam feridos, praças e oficiais. E eles começam no convento dele, que o nome do convento era Cidade da Imaculada. Eles começam a cuidar desses militares poloneses como se fosse um hospital do convento. Os nazistas avançam, invadem o convento e prendem todos eles. Estão todos presos no campo de concentração. No campo de concentração, como ele era conhecido, ele tinha um tratamento especial. Ele apanhava mais e comia menos. E ele já tinha tuberculose. Então ele sofria muito. Cada dia eles recebiam um pedacinho de pão, que era a ração diária, era um pedaço de pão por dia. Entendeu? São Maximiano pegava aquele pão que ele recebia, ele partia em dois, metade ele dava para os outros presos e ele comia. Viveu coisas terríveis no campo de concentração, por isso que o nome é o santo que esteve no inferno. Realmente viveu o inferno no campo de concentração. Os nazistas batiam nele só por causa que ele era sacerdote, pelo fato de ele ser padre. Sofreu coisas terríveis. Até que em dado momento, alguns homens fugiram do campo de concentração. Os nazistas, tendo descoberto que houve essa fuga do campo de concentração, eles juntam os prisioneiros com os prisioneiros em forma, né? Com os prisioneiros diante deles, e exigem que falassem, que contassem o que havia acontecido, como o cara tinha fugido e tal, etc. Ninguém sabia, ninguém falava nada. Falei assim, beleza, então vamos pegar alguns homens aqui e vamos colocar no bunker. O bunker é um calabouço. E vocês vão ficar nesse bunker até morrer de fome, de frio, vão ficar lá. E foi escolhendo pessoas. Você. Vão para o bunker. Quando eles escolheram um rapaz que havia sido sargento do exército polonês, esse cara aqui, ó, uma foto que ficou sobre o padre João Paulo II. Quando o Papa João Paulo II era cardeal votivo, essa foto aqui já bem mais para frente, né? Década de 60. O fato ocorreu uns 20 anos antes dessa foto. Esse homem aqui, ele era sargento do exército polonês. Quando eles escolheram ele começou a chorar, gritar, pedir pelo amor de Deus que ele não fosse mandado para o banco para morrer de fome. Então São Maximiano avança nas fileiras e se oferece para morrer no lugar dele. Aquilo causa muito espanto até entre os nazistas, causa um silêncio total no campo de concentração. Ninguém fala uma palavra. Depois você viu os momentos finais lá no YouTube. Aquilo causa espanto. Ninguém acreditava que alguém era capaz de se oferecer para morrer no banco, porque morrer no banco era uma coisa terrível. Apesar, além de ser frio, de nevar, de ser um frio extremo, um frio tremendo, a fome, eles ficavam nus no banco. Imagina você num lugar que neva, sem roupa, pelado, sem comida, sem água, para morrer. Você está aí até morrer. E ele se ofereceu para morrer no lugar desse sargento. E os nazistas aceitaram a oferta dele. Por que ele se ofereceu? Porque era pai. Ele queria preparar aquelas pessoas que iam morrer no bunker para morrer na amizade com Deus. E no bunker, os nazistas que estavam fazendo guarda do bunker
dizia que no banquete não se escutavam, normalmente se escutavam lamentos, xingamentos, revolta, desespero. No banquete de São Maximiliano Kolbe, onde os homens estavam ali para morrer, se escutavam orações, oração do Cristo, a pregação dele e o silêncio. Então ele preparou os homens para morrer, atendendo confissão, pregando, reconfortando, consolando, como verdadeiro Pai. Depois de semanas, eles entraram no banco para ver o que havia acontecido. Todos estavam mortos, menos ele. Estava vivo. Nem o banco conseguiu apagar a vela dele. E aí eles vão dar uma injeção letal em São Maximiliano Kolbe. E a história diz que, a biografia dele diz que o militar lá, que foi, quando ia dar a injeção letal para matá-lo, quando o militar se aproximou, ele ficou meio assim, meio que paralisado, porque diante daquele homem, que homem é esse, né? E aí ele se aproxima de São Maximiliano. Quando ele se aproxima de São Maximiliano, levanta a mão direita. Aí ele pensa que São Maximiliano vai agredi-lo, ele fala assim: não, eu vou te agredir, eu vou te absolver. E ele dá a absolvição para o cara que vai dar a injeção letal. E o cara dá a injeção letal e ele morre. O que manteve São Damião de Molokai, leproso, até morrer com os leprosos? A chama acesa. O que manteve São Maximiliano Kolbe com a chama acesa? Foi essa ele conhecia e tinha intimidade com Deus. Quem tem intimidade com Deus sabe isso aqui, ó. Nothing compares to you. Nada se compara a Deus. Entendeu? O que vai manter a chama da nossa fé acesa é isso daqui, ó. Essa redoma. Essa redoma é a intimidade com Deus. Como que a gente consegue essa intimidade com Deus? Na vida de oração. São Maximiliano Kolbe era um homem de oração. São Damião de Molokai era um homem de oração. Estava sempre conversando com Deus, ouvindo a Deus e falando com Deus. A vida de oração é a única coisa que pode manter a nossa chama acesa. A intimidade com Deus. A intimidade com Deus. Santa Teresa d'Ávila, que é a grande doutora da oração, ela diz assim: tudo passa, só Deus não muda. Toda tribulação, toda tempestade, toda dor, todo sofrimento, tudo vai passar. Só Deus não passa. Por isso a gente precisa rezar. A gente precisa rezar. Quem reza, você vai dizer Santo Afonso Maria de Ligório, quem reza se salva, quem não reza se condena. A vida de oração é o diferencial. Se a gente tiver vida de oração, pode vir a tempestade que vier, a nossa chama não vai se apagar. Se a gente não tiver vida de oração, não precisa ser nenhuma tempestade tão grande. Pode ser um sopro de nossa chama se apagar. Por isso a gente precisa ter vida de oração, vida na presença de Deus, intimidade com Deus na vida de oração. É por isso que Jesus vai dizer: pedi e recebereis, Mateus capítulo 7, versículo 7. Pedi e recebereis, buscai, achareis, batei a porta se abrirá. Deus está dizendo assim: pede, que eu te dá. Pede, esteja em intimidade comigo. Vai dizer São Paulo: orai sem cessar. A primeira leitura desse domingo, ela fala que o povo de Deus, sob o comando de Josué, lutava contra os amalecitas. E Moisés, no alto do monte, vendo o povo lutar contra os amalecitas, erguia os braços em oração. Quando Moisés estava com os braços erguidos, o povo vencia. Quando os braços de Moisés se cansavam, ele recolhia os braços, o povo de Israel era sofrer derrotas. Então Moisés levantava o braço e o povo vencia. Arão e Ur, vendo aquela situação, colocaram uma pedra para que Moisés se sentasse. Moisés se sentou na pedra. E Arão e Ur, cada um segurou o braço de Moisés de um lado. E o povo de Israel combateu até a noite e venceu. A nossa vida é assim, a nossa vida de oração precisa ser uma vida de oração. Com oração, com os braços erguidos em oração, nós venceremos. Com os braços erguidos em oração, nós venceremos. Tem um trecho aqui desse livro São Maximiliano, vamos ver se eu consigo achar aqui esse trecho. Quando eu li,
que ele fala exatamente sobre a invencibilidade daquele que tem vida de oração. Olha o que vai dizer São Maximiliano aqui, ó. Isso foi no ano de 1936, a guerra começou em 1939. Em 1936 ele disse para alguns religiosos no convento: aconteça o que acontecer, tudo será para o nosso bem. Como eu disse para vocês, ele era um homem místico, era um homem que via a Deus, Deus aparecia, se falava com ele, ele via a Santíssima Virgem, ele tinha intimidade. A teologia de Santa Teresa d'Ávila diz que a santidade se dá em 7 moradas. A primeira morada é quando você deixa de fazer pecados mortais e começa a estar na presença de Deus, na estado de graça. E aí você vai avançando na segunda morada, na terceira morada, na quarta morada, cada vez que você vai avançando em santidade. Quando você está na 7ª morada, é quando você tem uma vida de oração tão profunda que você já vive o céu na terra. O santo de 7ª morada, ele vê a Deus fala com ele, Deus aparece para ele vê a Santíssima Virgem. Muitos santos na história da igreja eram santos de 7ª morada, como São Pio de Pietrelcina, como São Maximiliano Kolbe, e dentre tantos outros, a própria Santa Teresa d'Ávila. Outros santos não eram santos de 7ª morada, como Santa Teresinha de Jesus. Nada diz na história dela que ela era uma mística. Então eu acredito que ela não tenha chegado na 7ª morada, ela era santa. Mas talvez não na 7ª morada, porque os espíritos dela, os relatos dela não falam de experiências místicas, de ver Jesus, de ouvir Jesus, de Jesus aparecer para ela. Mas por exemplo, Santa Faustina Kowalska via Jesus. Jesus aparecia para ela e dava mensagem sobre a sua misericórdia, uma santa de 7ª morada. Então o santo de 7ª morada vem a Jesus. Jesus muitas vezes fala para eles as coisas que vão acontecer. 3 anos antes da guerra, São Maximiliano já sabia que ele ia morrer no Marte. Sabe como é que ele ficou sabendo que ele ia morrer no Marte? Quando Nossa Senhora apareceu para ele na infância e deu para ele a coroa vermelha no Marte. E ele dizia que aconteça o que acontecer, tudo será para o nosso bem. Estamos em uma posição onde nada pode fazer mal. Os sofrimentos físicos e morais só ajudam a nossa santificação. Devemos até agradecer nossos torturadores e lhes mostrar nossa gratidão, obtendo por meio de Maria Imaculada a graça da conversão deles. Em resumo, somos invencíveis. Isso no dia 14 de maio de 1936. A guerra ia começar em 1939. Ele já sabia. Como que ele sabia? Ele era um santo de 7ª morada. Como que ele chegou à 7ª morada? Por meio da liderança. Santa Teresa d'Ávila vai dizer que a oração é que nos coloca na presença de Deus. E quanto mais estivermos na presença de Deus, mais Deus estará ao nosso redor. Eu falava para vocês da primeira leitura de hoje, quando Moisés orava, não conhecia, quando Moisés não orava, quando Moisés abaixava os braços, tudo perdia. O salmo da liturgia de hoje ele diz assim: para os montes levanto o olhar, de onde virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, Criador do céu e da terra. Para os montes eleva o olhar. O que significa isso? Eleva meus olhos para Deus em oração. Quando eu oro, o meu socorro vem de Deus e nada pode me abalar. Foi exatamente isso que São Maximiliano disse nesse texto aqui de 1936. Olha como que ele encerra o texto. Para ver fechando aqui o livro. Deixa eu ver se eu retomo aqui. Ele diz aqui, ó, em resumo, somos invencíveis. Somos invencíveis. Somos invencíveis. Nada pode apagar a chama da fé daquele que está na presença de Jesus, daquele que se descobriu. Nada se compara a Deus. Nada, not compares to you. Nada se compara a você. São Maximiliano tinha os olhos elevados para o monte. Para o monte leva o olhar de onde virá o socorro. São Maximiliano tinha sempre diante de si aquela frase de Apocalipse: eu enxugarei todas as lágrimas dos seus olhos. Apocalipse 7. A palavra de Deus vai dizer Apocalipse. Vou pegar para vocês aqui o texto. Texto literal do Apocalipse. Onde Deus faz essa promessa. Apocalipse 7, versículo 16. A palavra diz assim: nunca mais terão fome. O que São Maximiliano sofreu de contaminação? Fome tremenda. Um pedacinho de pão por dia, ele ainda dividia, metade daquele pão para todos os outros presos. Ficava com um pedaço bem pequeno.
Nunca mais terão fome. O que tinha no plano dele? Eles não davam comida e nem bebida, passavam sede. A palavra de a biografia de Maximiliano de forma especial nesse livro aqui, vai dizer que quando ele foi preso, já no convento, os nazistas já não davam mais água para eles. Eles passavam grande sede, desde o início, não dava água para eles. Se quisesse água, tinha que comer neve. Não dava água, então tinha grande sede. Fome e sede. Nunca mais terão fome nem sede. Nem os molestará o sol, nem o calor ardente. Pois o cordeiro que está no meio do trono será o seu pastor. Deus conduzirá as fontes da água viva. E Deus enxugará toda lágrima dos seus olhos. Ele se lembrava dessa palavra. Deus enxugará toda lágrima dos seus olhos. Que fortaleza é essa? É a fortaleza da oração. Ele era um homem de oração. Por isso, se vocês querem manter a chama de vocês acesa, é preciso rezar, é preciso ter vida de oração. Aquele que não tem vida de oração, a chama da fé se apaga. Vida de oração, rezar a Deus, ler a palavra, meditar na palavra, estar na presença de Jesus, ouvir Jesus que nos fala. Jesus nos fala de diversas formas. De forma especial, ele nos fala pela palavra. O São Jerônimo vai dizer, quando nós oramos, nós falamos a Deus. Quando nós lemos a Bíblia, Deus nos fala. Ele nos fala pela palavra. Mas, sobretudo, a perfeita oração é apresentar a Deus as nossas súplicas, apresentar a Deus os nossos pedidos muitas vezes, mas, sobretudo, nos conformar com a vontade de Deus. Saber que o que importa é a vontade de Deus. Aconteça o que acontecer, se curvar à vontade de Deus. No dia que os nazistas invadiram a Polônia, São Maximiliano reuniu a sua comunidade religiosa para rezar. Ele usou uma casula que está escrito assim: Maria, Mãe da Polônia, rogai por nós. Maria, Mater Polônia, ora por nós. Ele pediu a Deus que a Polônia fosse livre dos nazistas. A Polônia não foi. Ele pediu a Deus que o exército polonês vencesse os nazistas. O exército polonês não venceu. Mas São Maximiliano tinha uma equação. Vou escrever aqui no quadro a equação. Ele fazia essa equação quando ele falava sobre a santidade. A equação de São Maximiliano é essa daqui, ó. Ele fazia essa equação. Sabe o que significa isso daí? O V grande é a vontade de Deus. O V pequeno é a nossa vontade. A gente juntar a nossa vontade, a vontade de Deus, a gente alcança a santidade. Às vezes, a vontade de Deus permite que a gente passe por tribulações. Jesus não mentiu. Jesus disse: se querem me seguir, tome a sua cruz, renuncie a si mesmo e siga. Haverá cruzes, haverá sofrimentos, haverá sopros, haverá tempestades, haverá. Se a gente leva a redoma da vida de oração, da intimidade com Deus, a nossa vela não vai se apagar, a nossa chama de fé não vai se apagar. E essa redoma se dá pela vida de oração. E a vida de oração só é perfeita quando a gente tem a nossa vontade, a vontade de Deus. Eu posso apresentar para Deus os meus pedidos, mas eu tenho que estar sempre submetendo os meus pedidos, a minha vontade, à vontade de Deus. Deus não é Deus que me serve, sou eu que sou Deus. Ele é o Senhor, eu sou o servo. E a vontade de Deus é sempre perfeita. Aquela frase que o pessoal antigo fala, né? Deus escreve certo com linhas tortas. As linhas podem estar tortas, eu não estou entendendo nada. Mas a vontade de Deus é perfeita. Então, que a gente tenha vida de oração. A gente dedique sempre no nosso dia momentos de oração. Se eu não consigo rezar durante o dia, acorda mais cedo. Reza. Reza durante o dia, reza durante a noite, mas reza. Essa noite eu acordei 3 horas da manhã, rezei o texto da misericórdia, depois rezei o rosário, vou ler a palavra. Precisamos de vida de oração. Precisamos de oração. Se a gente não rezar, a gente se torna como animais. O animal, ele acorda de manhã, ele come a ração dele, ele bebe a água dele, ele procura aquilo que dá prazer para o corpo dele e ele dorme de novo.
O animal ele nasce, cresce, reproduz e morre. E acaba. Nós não somos animais. Uma vez, São João Bosco foi convidado para almoçar na casa de uma pessoa e ele observando as pessoas comerem, né? Quando acabou a refeição, a pessoa disse assim: nossa, comi igual um padre. Você já viu essa expressão, comi igual um padre? A pessoa fala, tinha uma expressão antiga. A pessoa fala assim: nossa, comi igual um padre. São João Bosco falou assim: não, você não comeu igual um padre, você comeu igual um porco, porque você não resume. A oração não nos diferencia dos animais. A oração nos faz filhos de Deus. A oração nos aproxima de Deus. A oração mantém a nossa chama acesa. Graças a Deus vocês estão aqui hoje nessa catequese. Se vocês estão nessa catequese hoje é porque a chama de vocês está acesa. Mantenha essa chama acesa pela vida de oração. Reze a Deus todos os dias. Leia a palavra. Esteja na presença de Deus. Porque se vocês estiverem na presença de Deus, e se Deus fizer parte da sua vida, para o monte levanta os olhares, de onde virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Pode vir a tempestade que vier, a tribulação que vier, até mesmo o campo de concentração, ou até mesmo a lepra. Você vai saber que nada se compara a Deus. Nothing compares to you. Nada se compara a Deus, que Ele é o seu tudo. E que no final de tudo vai passar, como disse a Teresa dela, tudo passa, só Deus tudo. Vai passar tudo, vai ficar Deus. E você tendo Deus, você tem tudo. Vida de oração, é o que pode manter a nossa chama acesa. Amém?